Tudo bem? Bom, vamos falar hoje do Setembro Amarelo, né? A gente vai falar um pouco de suicídio, mas a gente vai falar de coisas que normalmente as pessoas não falam, né? Porque geralmente todo mundo fala que as pessoas que suicidam têm, né, depressão. Mas não é 100% das pessoas que têm suicídio têm depressão. 70% das pessoas que se suicidam têm depressão. Os outros 30% não, são causas variáveis, tá? E desses 30%, né, algumas pessoas são impulsivas, simplesmente num ato impulsivo de agonia, de desespero, elas, né, tentam suicídio ou se suicidam, né? As outras são pessoas que não têm nenhum quadro psicológico, assim, é simplesmente uma melancolia ou num momento de uma crise existencial, elas se suicidam. Então, necessariamente, não são todas as pessoas que suicidam que têm a doença, a depressão, tá? Mas sim, 70%, né? O grosso modo, o pesado do suicídio, sim, é a depressão. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Mas de uma forma, um olhar diferenciado, tá? Então, é um pouco dessa depressão. Então, a depressão, ela tem 3 níveis, né? O baixo, o intermediário e o alto, né? Como é que a gente mais pode falar a respeito de os profissionais podem identificar um baixo nível, né? Como assim baixo, intermediário e alto? Por exemplo, eu, né, tô aqui e falo assim, então, né, como é que tá, como é que é a morte pra você? Não, eu tenho vontade de morrer, sabe? Vontade de desaparecer, vontade de morrer. Mas você já pensou na morte? Não, não pensei ainda, né? Eu só tenho vontade de sumir, mas não pensei na morte, entendeu? Eu só tenho vontade de sumir, me matar, mas não pensei na morte. Bom, nesse caso, como ele não pensou na morte, né? Digamos que nós temos aí um nível baixo, né? Porque ele não chegou a pensar na morte, entendeu? Porque a morte, os estágios são assim, né? Primeiro, eu tenho vontade de não viver mais, entendeu? Então, são 4 estágios. Vontade de não viver mais, de desaparecer, né? Depois, eu tenho vontade... eu acho que eu poderia tirar minha vida. Opa, primeiro eu tenho vontade de desaparecer. Depois eu acho que eu poderia tirar minha vida. Opa, depois eu planejo tirar minha vida. Eu vejo formas de tirar a minha vida. Eu começo a pesquisar formas de tirar a minha vida até eu encontrar uma que eu me adapte, eu case comigo. E aí, o último estágio é o legado que eu vou deixar, a mensagem que eu vou deixar, as coisas, como é que eu gostaria que ficassem, quem eu gostaria de me despedir ou não, como é que eu gostaria que ficassem as minhas coisas, é a mensagem que eu deixo. Entendeu? Então, é isso mais ou menos que os profissionais, os psicólogos, ou que a gente vai identificar e conforme essas conversas, né? Claro que essas conversas a gente vai identificar através do quê? Do próprio paciente, da própria pessoa, como uma interação com a família, uma interação com os amigos, né? Um link com o próprio paciente, com a própria pessoa, as conversas. A gente vai identificar em que nível que a pessoa tá. Por quê? Né? Porque dependendo do nível que ela tiver, né, a gente tem que entrar com medicação, entendeu? Só a intervenção terapêutica, ela já não é suficiente, né? Porque ela precisa de neurotransmissores para ajudar nesse processo, entendeu? E dependendo também, se ela tiver um nível intermediário para alto, né, é necessário, em alguns casos, até uma internação, né? Porque senão, a qualquer momento, ela pode, né, cometer o ato. Então, tem alguns casos, sim, que precisa também da intervenção, de uma internação, né? Por quê? Porque, né, os pensamentos, eles começam a ficar, né,
eles começam a ter delírios, eles começam a ter culpa, né? A culpa de si mesmo, culpa do fracasso, culpa do sofrimento dos outros, uma culpa que é deles, uma culpa que não é deles, uma culpa dessa decepção que ele está cometendo pelos outros. Então, são quadros de pensamentos que são ruminantes, sabe? Ruminantes mesmo. É um pensamento que vem e aí volta e rumina isso, e vem e volta. E são, né, quadros que na maioria das vezes, né, ou quase sempre, são delirantes, são coisas que não existem, ou se existem, são potencializados, né, são quadros que são potencializados ao extremo, entendeu? Ele busca a justificativa para tirar a própria vida, ele está potencializando uma justificativa, entendeu? Para ele cometer, para ele, né, finalizar, entendeu? Então, por isso, e porque o sentimento, ele vem assim, ele vem vindo, ele vai, né, angustiando, aí ele vai te preenchendo, aí a sensação de morte, ela vai tomando corpo, ela vai tomando forma, e aí ele vai te angustiando cada vez mais até ela se instalar. E é dessa forma que funciona. Por isso é importante, né? Ou a psicoterapia, né? Quando nós estamos num caso, né? E intervenção medicamentosa, tá? Pra gente tirar essa pessoa deste quadro, né? Pra recuperar o quê? Né? As coisas começarem a fazer sentido, né? Começar a sentir a vida novamente, tirar essa pessoa desse quadro delirante e aí começar a se olhar com clareza, olhar as coisas com a clareza que elas têm, entendeu? Esses pensamentos não ficarem tão pesados, né? Esses pensamentos não ficar tão negativos, até essa pessoa ter a tranquilidade de se olhar real, olhar o mundo real, né? E esse sentimento de morte não fazer mais sentido, ok? Então, vamos olhar para o lado, olhar para si, né? E ver que a depressão, ela não é frescura, né? Ela existe, entendeu? E da forma, lembra, o mundo que eu crio, né? Os pensamentos que eu tenho, entendeu? O que eu alimento é o que é o que eu sou, entendeu? Pensamento, ele vem. Se eu alimento, eu me transformo naquilo, né? Entendeu? Então, eu penso, eu sinto, eu faço. Então, cuidado dos pensamentos que a gente alimenta, né? Cuidado do que sai da boca. A boca tá próxima ao ouvido, né? Que a gente alimenta o cérebro e a gente sente. Então, cuidado, né? Cuidado o que sai, tá bom? Então, tenham um ótimo dia para vocês, né? Um excelente setembro, entendeu? E fiquem bem.